Olá, pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus para vocês. Pessoal, vocês, meus seguidores amados, que me seguem através da palavra do Senhor Jesus. Às vezes, a gente quer tapar o sol com a peneira. Aí você diz assim, mas por que a irmã está falando isso? Vocês vão entender. Tem coisa na nossa vida que acontece, que a gente fica se perguntando, se remoendo, porque tantas as coisas têm acontecido, porque só isso acontece conosco. E Deus, Ele sempre deixou tudo claro na palavra dele. É a gente que não quer ouvir. E tem pessoas que dizem assim, não, essas coisas ficou lá no livro da lei, estamos na graça, sim. Mas só que a graça, ela veio para fazer efetuar muito mais o livro da lei. Porque o mandamento é o mesmo. O nosso Deus, ele se agrada das mesmas coisas que ele falava no livro da lei, que se agradava, para que as pessoas vivessem e fizessem. E hoje em dia não é diferente, porque o mandamento da graça do Senhor Jesus é da mesma forma. E muitas das vezes a gente não olha para a palavra, a gente quer deixar a palavra de Deus para trás, e a gente quer colocar o nosso desejo na frente, aí a gente quebra a cara. Eu estou vendo aqui algo na palavra de Deus em Esdras, no livro de Esdras. E ao ver essa palavra aqui, tudo isso se identifica para todas aquelas pessoas que vivem com alguém e que não serve ao Deus verdadeiro. É como diz a palavra, que as trevas não se dão com a luz. Quando a gente é apresentado por Deus e se converte a Jesus de verdade, a gente somos luz para todas aquelas pessoas que estão dentro de religiosidade, que vivem uma religião, que não tem religião, que elas estão nas trevas. Porque a verdadeira palavra, o verdadeiro caminho, elas não seguem, elas não servem. Elas acham que estão no caminho certo, mas elas estão em escuridão. A mente delas está nas trevas. Então, se você ou alguém se casar com alguém que não seja o mesmo que a fé do Senhor Jesus que você serve, então vai ser algo que vai ser contradizente todos os dias. Você só vai ter aborrecimento. Porque quando a gente é luz, a gente entende que nós não devemos fazer tudo o que a gente fazia antigamente, porque a gente vivia em trevas. Mas agora a gente sabe que o nosso Deus, ele é verdadeiro e que ele diz que a gente devemos se afastar do pecado, se afastar de tudo aquilo que não agrada a ele. E aquela pessoa que vive dentro de uma religião, ela não teme a esse Deus grande por esse mandamento. Ela acha que ela deve seguir a vida dela fazendo tudo que der na telha, que não vai ter problema nenhum. Por quê? Agora, ilusão dessa pessoa, porque ela lá na frente ela vai cair de cara na poeira. Porque a gente sabe a verdade pela palavra e a gente sabe que aquela pessoa não vai adiante, não vai ser feliz, não vai prosperar os seus caminhos. Porque está vivendo de maneira contrária de Deus. Então, quando os dois ficam dentro de uma casa, então aquela pessoa quer gostar de todo tipo que as pessoas do mundo gostam. E aquela pessoa que é luz vai reprovar, porque sabe que não é assim que tem que viver diante de Deus. Então vai ter aquele conflito. Então, por que aquela pessoa que está em trevas
odeia tanto aquela pessoa que vive com você, porque aquela pessoa está na luz. Aquela pessoa que está nas trevas, ela se interessa por tudo aquilo que é mentira. É fofoca, é bajular os outros. Só você que fica de lado no escanteio, como se você fosse desprezada, como se você não valesse nada, como se você não fosse nada importante para ela. O que você fala que é verdadeiro, ela reprova e fica com ódio de você. Por quê? E quer desferir o que tem dentro do coração, que é o ódio, que é a verdadeira face daquela pessoa, quer colocar para fora, como diz, o ódio, o rancor em cima de você. Porque tem ódio, porque vê que você é luz. Você quer viver direito, enquanto ela quer viver do lado errado, escuro do mal. E muitas das vezes, a gente não quer abrir os olhos para ver. Veja aqui nessa situação, e que não é diferente de hoje em dia para quem quer servir a Deus. Só que as pessoas não querem pagar um preço. E quando a gente está, muitas das vezes, dentro de um relacionamento, que a gente vê que não é conforme a palavra de Deus manda, a gente sofre e fica difícil da gente sair, principalmente quando se tem família. Então, só a mão de Deus para o livrar. E Ele livra. Vai chegar um tempo que Deus vai dando chance para que aquela outra pessoa, ela se convença que ela está errada, que não é dessa maneira que veio, e se converta a Jesus de verdade. Mas é difícil. Então, quando a pessoa fica fazendo aquela pessoa, maltrata, faz aquela pessoa sofrer, enquanto os de fora é os mais que elas amam, é o mais que ele ama, é o mais que ele dá atenção, Deus vai deixando e dando corda. Mas chega um dia que Deus termina tirando da face da terra. Então as pessoas estão achando que a vida espiritual é uma brincadeira, mas não é não, porque isso acontece. Então, nós temos que ter cuidado para você que quer se relacionar com alguém, se relacione direito com alguém que teme ao nosso Deus verdadeiro. E hoje está muito difícil, porque pessoas, a gente pode até entender pela aparência que é verdadeiro, mas a gente sabe a vida daquela pessoa como é? Não sabe. São tantas pessoas que são crentes, se casam, e quando pensa que não se divorcia, fica traindo, porque são pessoas que não nasceram do Espírito Santo. Mas aquelas que nasceram de verdade, é só para sofrer na mão daqueles que ainda não têm o conhecimento de Deus, que não se tornaram filhos de Deus de verdade. Vejamos aqui. Apostasia do povo. Acabada, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus e dos amonitas, e dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com o povo dessa terra, e até os príncipes e os magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Então veja, aqui o profeta Esdras está falando que o povo que Deus escolheu não podia se ajuntar, não podia se casar com aquela gente pagã daquela terra. Porque os costumes deles eram outros. Eles adoravam deuses falsos, deuses que eles inventaram das próprias mãos deles, que eles diziam que era santo, que tinha poder. E Deus disse que o povo dele tem que ser separado dessas coisas. Porque o verdadeiro Deus, ele não se agrada, ele abomina todas essas coisas. E quem faz e pratica essas coisas
Se continuar, é destruído. Mas o povo de Deus não deu ouvido, começou a se casar, se ajuntar com essa gente que só fazia o quê? Só vivia na imundícia, na idolatria e na mentira e no engano. E hoje a gente vê muito disso. Então, eles transgrediram o mandamento de Deus. Começaram a praticar o que não deveriam, porque o povo de Deus tem que ser santo, separado de tudo aquilo que as pessoas fazem, que elas acham que Deus não vai fazer, não vai falar, não vai fazer nada de mal, e Deus vai aceitar que é o Deus dela. Não, não é o Deus dela. O nosso Deus não é o Deus daquela pessoa. Porque o Deus dela são aquilo ali que ela serve, que ela se ajoelha, que ela se prostra, que elas fazem prostituição, que ela se arrasta com a cruz, que elas vão se arrastejando, pagando promessa, tudo isso engano de Satanás. São a linhagem do egípcio. Pessoas que adoram e cultuam deuses falsos, pagãos, que não tem nada a ver com o nosso Deus verdadeiro. Então o povo dele se misturou com essa gente. E vocês vejam o que aconteceu. Então, quando o profeta veio e falou essas coisas, o que as pessoas estavam falando, aí, veja, e ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos de minha cabeça e da minha barba e sentei-me sem entender a tonto. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa das transgressões, ou seja, do pecado dos cativeiros. Porém eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. Então aqui, Esdras confessa a iniquidade que o povo dele estava fazendo diante de Deus e que eles transgrediram. Então, Deus, ele escutou a oração de Esdras, mas olha o que Deus disse. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, me pus de joelho e estendi as mãos para o Senhor meu Deus, ou seja, para os céus. E disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades somos entregues a nossos reis e nossos sacerdotes nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escape e para dar-nos umas estancas no seu sangue, no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Então veja, a partir que as pessoas começaram a se misturar com aqueles povos, começou a vir aflição, espada, fome, guerra, desgosto, angústia na vida daquelas pessoas. Então, espírito de enfermidades. Então, quando o profeta ouviu que o povo de Deus estava se misturando com aquela gente que Deus disse que não era para se misturar, porque não serviam a ele de verdade. Então começou a vir essas coisas.
E ele orou, pedindo a Deus misericórdia. E veio o arrependimento do povo. Qual foi o arrependimento do povo? Parou de fazer essas coisas. Tomou uma atitude muito drástica. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres, crianças, pois o povo chorava com grande pranto. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elião, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos pecado contra o Senhor Deus e nos casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. No tocante a isto, ainda há esperança para Israel? Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, contra-me o conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus. Faça-se conforme a lei. Levante, pois, quem te pertence e neste negócio, e nós seremos contigo, e esforça-te e age. Então Esdras se levantou juntamente ao maioral dos sacerdotes, dos levitas e em todo Israel, de que faria conforme a esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou diante da casa de Deus e entrou na câmara de Jeoná, filho de Elisabé. Chegando lá, não comeu pão, não bebeu água, porque lamentava pela transgressão do cativeiro. E fizeram passar pregão para Judá e Jerusalém de todos que vieram ao cativeiro, e porque se ajuntassem em Jerusalém, e que todo aquele que em 3 dias viesse, segundo o conselho dos príncipes de Sião, toda a sua fazenda poria em dito, e ele seria separado das congregações do cativeiro. Então, mais aqui adiante fala a separação das mulheres hetéias. Então, para concluir, porque o vídeo já está se findando, aquelas pessoas, para sair da angústia, do sofrimento, da fome, da peste, da escassez, das enfermidades, elas tiveram que fazer um concerto com Deus. Se separaram daquele povo, até os filhos que tiveram, deixaram eles ir com as mulheres e ficaram só diante de Deus para servir a Ele. Então, tudo se confirma que voltaram e tiveram grande êxito nas suas vidas. E o mal cessou. Por quê? Hoje é diferente? Claro que não. Hoje as pessoas se ajuntam, não querem casar mais. E a palavra de Deus diz que o mandamento é casar, para que tenha vidas eternas também. Porque aqueles que vivem em fornicação, que bebem junto, é como se fosse um animal. Vive na impureza. E isso para Deus é pecado. Então, pessoas que são assim, têm que ter cuidado. Porque depois que estiver dentro do relacionamento e ter família, fica mais difícil, principalmente para a mulher. Para os homens, não. Porque os homens, eles têm um coração duro. Para eles, tanto fez como tanto faz viver com alguém ou não. Mas para mulheres, são mais difíceis. Mas mesmo assim, Deus ainda está dando uma oportunidade para que aquela pessoa se converta e venha para a luz também. Mas quando essas coisas não acontecem, Deus muitas vezes tira. E tira de cima da terra, que é o pior.
Eu mesmo conheço casos de pessoas que viveram com pessoas que maltratavam, que não respeitavam, como esposa. E o que aconteceu? Deus viu que essa pessoa sofria demais. Até que o tempo foi passando, os anos foi passando e a conta chegou. A pessoa teve um infarto de noite e morreu. E hoje em dia, a pessoa que sofria na mão dessa pessoa, consigo encontrar uma pessoa que o faz feliz. Portanto, gente, a vida espiritual, ela é muito mais séria do que você pensa. Vamos sempre estar no conselho de Deus, para que não sofra. Porque depois que estiver sofrendo, as pessoas de fora dizem assim, fulano tão bom, aconteceu isso, mas não sabem como é que vivem. Só quem conhece o homem e a mulher, que sabe o que passa, é eles dois. Então, não se misture, você que é luz, com as trevas. Porque aquele povo, ele pensava que ele servia a Deus, das maneiras dele. Só que ele estava totalmente distante de Deus. E Deus mostrou para ele o erro deles. Porque ele estava pagando aquele sofrimento. Estava passando aquela angústia, aquelas dificuldades. Estava abrindo enfermidade. Por quê? Porque se misturou com o povo que ainda não era do Deus verdadeiro, vivo, poderoso. Então eu digo para você, se você já está nessa situação, confie em Deus, para que termine bem. Porque as consequências estão acontecendo. Muitas das vezes se pergunta, por que isso? Por que isso? Porque eu mereço isso? Porque eu mereço passar por isso? E a palavra de Deus aqui, já falou tudo. E a pessoa não quer ouvir. Então eu digo para você, para converter uma pessoa que está com aquela pessoa, a mesma fé do Senhor Jesus, só se for um milagre dele mesmo. Porque ninguém muda ninguém. Mas só Deus é que muda as pessoas. Mas se elas quiserem, que ele faça parte da vida dele. Mas se ela quiser, que Deus faça parte da vida dela. Se não der lugar, Deus deixa se destruir. Foi assim que procurou, então encontrou. Então eu digo para vocês, vamos cada vez mais procurar servir a Deus de verdade. Não queira fazer o seu próprio desejo. Eu tenho que resolver logo essa minha vida, nessa área aqui. Não. Deixe que Deus resolve, porque só Ele resolve tudo. Pai do Senhor Jesus, Shalom Adonai.